Boa noite! Vamos começar. Deixa eu ver se estou pontual. Atrasadinha 2 minutos. Mas, gente, nosso tema hoje é um tema muito especial. Porque nós vamos falar sobre a saúde num contexto geral, né? A nutrição e a psicologia, elas estão interligadas. Então, a gente tem uma convidada especial que acabou me de solicitar aqui e eu vou colocar ela aqui, tá? Pra gente bater um papo e já começar o tema. Pronto, né, Liz? Já te aceitei. Então, gente, foi pensando em todo esse contexto também de... Boa noite, amiga! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Estou bem. Você está me ouvindo? Estou. Você tá me ouvindo bem? Ah, Tá dando eco? não, pra mim tá bom. Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí se o áudio tá bom, gente, porque às vezes implica. Eu tentei colocar o tema, mas a minha internet não deu certo. Acabei entrando um pouquinho atrasada, mas já já eu coloco. Então, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre a saúde da mente, que eu acho que é o carro-chefe de todo o contexto da nossa vida, né? E aí eu fiz o convite à Ana Elisa, né, que é psicóloga, e ela trabalha muito com essas questões voltadas para os tratamentos que eu realizo no consultório, que são as questões nutricionais, né? E aí muitas vezes a gente só pensa no emagrecimento em si, mas não. Existem diversas situações que é muito importante esse trabalho em conjunto da nutrição com a psicóloga para a gente gerar resultado no paciente, né? Então, Annelise, eu vou pedir para você se apresentar para todo mundo, tá? Pra que todo mundo te conheça. Diga Vamos aí lá. sua formação, É, onde você trabalha. pronto. Vivian já Coloca o fone. falou. Acho que é melhor tu colocar o fone. Porque o meu fone, olha o tamanho dele. Tá. Só um minuto. Joia. É porque ele pequeno cai da minha orelha. Então eu comprei um grande para funcionar. Então vamos lá. Vamos. Eu me chamo Anelisa, eu sou psicóloga, eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formada desde 2012. 12? Faz um tempinho já, né? Eu não tinha parado para avaliar isso. É, eu tenho alguns cursos, eu sou pós-graduada em psicologia jurídica, na verdade, aqui pela FACAP, que não tem muito a ver com isso. Mas com o começo da minha clínica, eu comecei a fazer alguns cursos em terapia cognitivo-comportamental. Hoje eu faço uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Eu já fiz cursos de pré e pós-bariátrica, algumas coisas envolvendo a questão de emagrecimento. Então acabou virando uma coisa muito que foi muito pessoal minha e que eu acabei levando para o meu trabalho, né? De me interessar por esses estudos da relação do ser humano com a comida, na verdade. Acho que é Isso. isso. E a gente tem uma troca muito boa, né? Alguns resultados Ah, é. realmente na clínica, que a gente tem alguns pacientes e a gente vê que realmente essa junção, ela é tão É, importante, né? E para a gente sim. tentar começar o nosso bate-papo, é só Hum, uma questão mesmo de colocações da realidade, porque muitas vezes a gente dá uma olhada nos estudos, mas o que também a gente precisa levar em conta é a condição clínica do paciente, né? Então, sim. hoje os estudos eles já têm vários estudos em correlacionando essa área da nutrição com a psicologia, e muitos deles são Uhum, realizados em obesos, né? Que quando eles sim. se fazem o estudo da situação comportamental com uma nutrição, a maioria dos resultados são obesos que têm uma relação de ansiedade, de compulsão alimentar. Sim. Então, ou a gente consegue tratar a causa, né, da patologia, ou a gente não vai ter resultado significativo
de qualquer tratamento, seja ele da Uhum. obesidade, seja de compulsão alimentar, seja de ansiedade, seja de Porque a depressão longo pós. prazo já não faz efeito, né? Pode ser uma É, coisa muito pontual, mas a longo prazo a gente tem essa retomada. isso, e seja de depressão pós-parto também, né? Uhum. Então, tudo isso ocasiona a junção mesmo da nutrição e a psicologia. E aí, eu gostaria de te perguntar se existe alguma diferença da atuação Ah, do psicólogo com essas diversas situações clínicas que a nutrição trabalha, né? Como obesidade, ansiedade, compulsão alimentar, depressão. Existe alguma diferença no acompanhamento psicológico? existe. Até porque se tratam de transtornos diferentes, né? Por exemplo, a obesidade ela pode ter uma causa também relacionada com a questão da ansiedade. A depressão pós-parto, ela já é um outro tipo de transtorno que já tem um tratamento diferente, né? Porque a gente tem que ver como é que se dá essa relação das pessoas com a comida, de que maneira que elas descontam as emoções dela naqueles alimentos. Então, existe essa diferença por se tratarem de transtornos diferentes. Algumas técnicas a gente acaba utilizando em todos os casos, que são técnicas mais globais da questão da relação da pessoa, do paciente, com o alimento, né? Uhum, Com o alimentar-se. Mas a gente não uhum. trata somente isso. Quando a gente parte para a coisa da psicologia, a gente vai tratar as emoções envolvidas para que a gente não tenha o disparo da necessidade da comida em grandes quantidades. Então, esses processos, eles são diferentes entre esses transtornos todos, porque a gente tem o transtorno depressivo, no caso da depressão pós-parto, e tem os transtornos ansiosos, que aí entra a compulsão alimentar, a obesidade, às vezes, ela está relacionada a isso, muitos casos de obesidade estão relacionados com compulsão alimentar, né? Que é o transtorno de compulsão alimentar periódico, e uma série de outros transtornos que ocorrem nisso que estão relacionados com a ansiedade. Então, são dois transtornos diferentes, que são E subdivididos em muitas outros. vezes, e como você falou, muitas Diga. vezes eles podem estar interligados, né? Não é só um Também. transtorno. Às vezes uma pessoa É. tem o processo de compulsão e tem a depressão ali. Então, às Sim, vezes, sim, acaba se interligando, né? E o tratamento fica muito sim. mais complexo. É. E que aí a gente precisa, por isso que é a questão do investigar o caso a caso, né? A gente faz uma anamnese, Uhum, normalmente, primeira sessão, às vezes até mais de uma sessão. Por exemplo, para elaboração de laudo de bariátrica, eu levo no mínimo 8 sessões para poder fazer um levantamento e elaborar um laudo. Mínimo, para a gente poder conhecer o paciente. Porque normalmente a nossa anamnese é feita em uma sessão ou duas, porque a gente tem que pesquisar bastante, para a gente entender o que está acontecendo naquilo ali. Porque às vezes uma coisa que a gente acha que a princípio pode ser uma compulsão alimentar, às vezes não é. Às vezes é algum outro tipo de transtorno associado que está gerando aquele comportamento, né? E aí a gente precisa investigar. Casos de obesidade, gente que vai para bariátrica mesmo, a gente descobre que tem uhum, disfunção de imagem do corpo, né? Que tem se percebe diferente do que realmente é. E aí cada caso é um caso. A gente vai fazendo esse levantamento e a partir do levantamento daquele indivíduo, aí a gente lança a mão de protocolo. Então, algumas coisas elas podem ser utilizadas em todos os casos, mas cada caso é um caso e precisa ser verificado como tal, né? O que é para cada um essa relação com a alimentação. uhum. E no caso do comportamento alimentar na infância? Esse Hum. comportamento alimentar desse indivíduo na infância, ele pode ser refletido na vida adulta e isso gerar bloqueios para a gente conseguir algum tipo de resultado. Pode, porque assim, a criança, ela tá aprendendo sobre o mundo, né? Então, assim, o que ela aprende com exemplo dentro de casa é o que ela vai seguir normalmente. Então, se a gente tem uma pessoa pais que comem muito mal, por exemplo, né? Aquele padrão alimentar, ele vai se instalar na vida daquela criança e tende aquela criança a levar aquilo para o resto da vida. Não que não possa ser mudado, mas é Uhum, muito mais difícil na fase adulta do que você tratar isso na infância, por exemplo, né? Quando a gente faz a introdução uhum, alimentar, que a gente consegue inserir novos sabores, sair daquele paladar infantil, trazer novas coisas. Então a pessoa carrega isso e tem até um programa no GNT, é no GNT? É no GNT, que é com aquele Claude Troagro, que é um chefe francês. Eu acho muito interessante esse programa dele, que sim. chama Que Maravilha, Chato para Comer. E que é justamente assim, pessoas que têm padrões alimentares bem pobres, né? Gente que só come batata frita, que não come peixe, que não come não sei o quê.
E assim, às vezes até as famílias tentam inserir, mas talvez o que as Uhum. crianças comam com mais frequência na infância, elas carregam isso porque é um registro que vem. A gente é muito resultado do que a gente viveu, né? Na infância, Uhum. adolescência, essa construção que vem vindo. Então, a questão alimentar, desde cedo, E ela é muito assim, importante para a gente. então tem esse reflexo, né, nessa questão Sim. comportamental. E o que eu vejo muito também na clínica é que essa questão também da infância, voltado para o paladar, quando o indivíduo ele Uhum. traz para a vida adulta, é muito mais difícil a intervenção nutricional, porque está ali enraizado. Então, o paciente que Sim. sempre tomou o leite com o achocolatado e o biscoito na infância e traz isso para a vida adulta, é muito difícil a gente tirar, porque acaba sendo uma comida afetiva, né? Dentro da história dele, e o paladar também. E aí a gente começar a desconstruir isso, existe todo um processo. E aí o que é que acontece? Muitas Sim. vezes esse paciente ele precisa passar por um acompanhamento psicológico para ajustar essa desconstrução. Porque às vezes Sim. não está mais no paladar, já saiu Não. da minha competência, né? E não está Sim, mais passa a ser voltado. uma coisa dos hábitos e costumes que ele criou ao longo da vida. Isso, exatamente. Muito bom. É, porque é uma construção que ela é muito difícil de ser desfeita, na verdade, Vivian. Né? Uhum, Porque a gente tem que introduzir coisas novas, e desconstruir a ideia que as pessoas têm sobre determinados alimentos. Isso uhum, é um processo difícil. uhum. E que muitas vezes a pessoa às vezes nem tem a noção de que precisa desse acompanhamento para gerar o Sim, resultado do processo de emagrecimento, por exemplo. sim, Né? Então você sim. precisa ter um controle desconstruído de tudo que você viveu na infância, das coisas que você comeu na infância, para poder você começar a ter um processo de mudança de estilo de vida. E principalmente Então, assim, né, a relação que você criou com esses alimentos desde a infância, né? Daquela sim. coisinha assim que eu, por exemplo, minha mãe tá aqui vendo e eu vou dizer sobre isso. Quando eu fazia excursão da escola, quando eu era criança, minha mãe botava um monte de biscoito. Era a maravilha da minha vida. Biscoito, não sei o quê, para poder lanchar, porque passava o dia inteiro, a gente ia. Eu morava no interior do Rio, a gente viajava 3, 4 horas até o Rio, passava o dia inteiro fora e voltava só de noite, chegava tarde. Então eu ia com uma bolsa cheia de chocolate, de doce, de não sei o quê. Era a maravilha, a glória da minha vida. Ó, ela dando um okzinho ali. Então, a questão do doce, para mim, tem essa memória afetiva, né? A gente Uhum. cria isso na infância. E ao longo da vida a gente vai desenvolvendo. E aí, quando a gente precisa daquele abracinho, a gente come um docinho, come um negocinho que está relacionado a isso. E a gente precisa rever isso, porque não pode ser a nossa válvula de escape essa. Né? A gente tem que Uhum. aprender a lidar com os sentimentos de outra maneira. Então, se eu estou triste, eu não preciso comer doce. Eu posso fazer alguma outra coisa que me deixe feliz, que não seja um doce, por exemplo. Uhum. Né? Como é que o indivíduo consegue identificar sozinho, ou não tem como identificar sozinho, essa relação desse comportamento com o alimento? Realmente precisa passar pelo acompanhamento psicológico ou existem alguns sinais ali de que essa relação Não, é muito forte? Não, eu acho que é uma questão de se observar, aprender a se observar, sabe? De perceber justamente isso. Então, por exemplo, se eu estou sempre triste, eu como brigadeiro, uma panela de brigadeiro porque eu estou muito triste, eu tenho que pensar, mas por que eu sinto a necessidade de comer o brigadeiro porque eu estou triste? Porque não é uma necessidade física, orgânica sua comer uma panela de brigadeiro, Sim. né? O Uhum. que aquele alimento me traz? Que Uhum. boas recordações ele me traz? Por que eu preciso recorrer a ele? Porque de repente, se eu tivesse, sei lá, eu estou muito triste, eu como uma panela de brigadeiro, mas se de repente eu tivesse um amigo perto para eu dar um abraço, eu não comeria aquela panela de brigadeiro. Uhum. Então a questão é essa, é muito mais a questão da própria avaliação, se perceber e entender assim, eu estou comendo muito tal coisa, sempre que eu fico triste eu como tal coisa. Então, o que aquilo ali significa para mim? Por que eu criei essa relação de dependência, né, com aquele alimento naquela situação? Porque em algum momento você colocou aquilo como uma maneira de melhorar o seu sentimento, né? Eu Uhum. como, eu fiquei feliz. A longo prazo não adianta, porque eu vou me sentir triste de novo e vou comer tudo de novo, porque eu não resolvi a minha questão envolvida.
né? Às vezes a resolução da questão ela precisa ser feita com apoio profissional. Às vezes a gente não dá conta de fazer sozinho. Isso pode Mas até eu posso. desenvolver questões de doenças mesmo voltadas à bulimia, né, anorexia, essas coisas, Sim, porque sim, acaba se levando para esse quadro, né, dependendo do nível que a pessoa tem essa relação com a comida. sim, sim, sim. Porque a gente tem que pensar que a relação com a comida ela não é só na questão de engordar também, ela é a questão de emagrecer, né? Se a gente Uhum. pensar assim, a pessoa que é vigorética, hoje a gente tem diversos distúrbios que estão relacionados a isso. A gente hoje tem um culto ao corpo tão profundo, principalmente nas redes sociais, a gente vê as pessoas. E eu tenho atendido muita gente que fica altamente frustrado porque não dá conta de malhar todos os dias. E, gente, é o que eu falo, tá beleza, tá tudo bem, né? Mas existe esse negócio do culto ao corpo, de eu tenho que estar forte, musculoso, tarará. Não é nem tanto pela saúde, mas pela aparência física. Isso também é um transtorno, esse excesso de atividade física. Isso chama vigorexia. Então a gente não vai só pro lado do engordar, né? Uhum. A gente tem a bulimia, a gente tem a anorexia, a gente tem a vigorexia, que são coisas que vão pro lado do emagrecimento, mas que também fazem parte dessa relação conflituosa com a comida. E aí eu vou abrir um parêntese sobre redes sociais, porque Sim, já existe um número absurdo de pessoas que estão desenvolvendo a depressão porque vê o que é bonito, né? Vê corpos bonitos, vê vida felizes, relacionamentos felizes, e tudo isso vai uhum, levando a pessoa a ter um reflexo de que para ela nada tá bom. E sim, dependendo se ela tiver um gatilho ali, né? Então essa rede social ela só vai estimular a tristeza, a depressão. Então até que ponto a gente pode ter esse autocontrole, né? Porque esse mundo que a gente está vivendo hoje de pandemia, muitas vezes a internet é o nosso aliado. É o nosso aliado para sim, trabalhar, é o nosso aliado para a gente gerar uma leitura, é o nosso aliado para a gente se divertir, dar risada, né? sim, E aí sim. acaba que muitas vezes pode ter um gatilho que nesse momento, por eu estar usando muito as redes sociais de uma forma errada, eu posso estar desenvolvendo a depressão, não é? Sim, depressão e ansiedade. A ansiedade também ela vem ocorrendo muito por conta disso, que é a questão da comparação. Tanto que quando o Instagram tirou aquela história de contagem de curtida, gente, eu achei a glória aquele negócio. Porque Sério? as pessoas ficavam presas a isso. Ah, porque a curtida a foto do fulano teve, sei lá, trocentas mil curtidas e a minha teve duas. Eu sou uma bosta. E não é por aí que funciona, mas existe essa comparação o tempo inteiro. Principalmente eu vejo isso nos adolescentes Uhum. que O estão nu... numa uma dependência virtual muito maior do que a gente. Não que a gente não tenha, mas para eles isso acaba influenciando muito mais. Exatamente. E assim, cada vez mais o consultório de psicologia tá com esse número de adolescentes assim em grande quantidade, né? Hoje, Tá. praticamente o público, que pelo menos das psicólogas que eu conheço, a maioria são adolescentes. Então, Sim, eu acho que esse sim, mundo virtual também tem gerado muito isso, né? E aí cabe, sim. cabe a nós, familiares, a gente conseguir ter esse autocontrole, né? Também tá E nessa vigília. orientar principalmente nisso tudo, né? De Isso. dar mais, botar uns limites, de aprender a conviver com isso também. Porque eu acho que isso pra gente é muito diferente do que a gente viveu. Porque, tipo assim, a gente tá na casa dos 30, a gente não pegou a internet muito novo, né? Quando eu era Sim. adolescente, a internet era discada. Tinha que esperar da meia-noite e tal. E eles vivem uma coisa completamente diferente. E o nível de comparação que existe é muito maior. Eles estão expostos a muito mais coisa do que a gente estava. É muito conteúdo que vem. Sim. E aí vem essa questão também corporal. Uhum. Vem junto com tudo isso, porque o outro é feliz, porque o outro é magro, porque o outro tá lá toda bonita, gostosa, e eu tô aqui magra de ruim. Existem vários tipos de comparação que vêm embutidos nesse negócio de rede social, que pode ter um uso muito positivo, mas que a gente tem que estar fiscalizando para não descambar para uma coisa que seja muito negativa. Uhum. Olha, uma situação que eu vejo muito no consultório de nutrição, que eu quero saber de Ah, você como que a psicologia pode auxiliar. ah, Pacientes que chegam com vontade de mudança, de fazer dieta, de perder peso, mas de repente, muitas vezes ela chega muito motivada e não faz nada do que a gente passa, né? uhum, Quando uhum, volta, fez alguma coisa, não fiz nada, por isso, por aquilo. Então, existem várias desculpas ali naquele contexto. Ou muitas uhum, vezes ela pega uma terceira pessoa e coloca aquela desculpa na terceira pessoa, né? Mas nunca ela se olha, nunca ela se coloca naquela situação.
Então, tem Uhum. muitos pacientes com esse perfil no consultório de nutrição, muitos Sim. mesmos. E Uhum. aí, às vezes, a gente não consegue, como nutricionista, a gente é uma boa ouvinte, a gente deve ser uma boa ouvinte para o Sim. paciente. Mas, às vezes, a Sim. gente, a gente não tem, foge muito da nossa competitividade, da nossa abrangência de Aham. Da profissional, competência da enquanto competência, profissional. exatamente. E aí a gente precisa estar indicando esse paciente para poder eles fazer um acompanhamento com o psicólogo. E às vezes ele não Sim. entende aquele encaminhamento, né? Ele olha É. assim, por quê? Por que eu preciso? Eu não tô ficando doido, né? Porque Né? tem essa história. Por que eu preciso? E aí é onde a gente tem que ter todo o manejo para explicar o porquê que ele necessita desse acompanhamento, porque não vai gerar Uhum. resultado se ele paga a consulta, se ele leva a dieta para casa e ele acaba pegando tudo o que for, até culpa o próprio profissional, né? Né? Sim. Enfim, acaba levando a culpa para qualquer outra pessoa, menos para ele. Como que a Mas não é psicologia... mais fácil eu empurrar a culpa pro outro do que eu ter que assumir que a culpa é minha? Uhum. Né? Porque eu acho assim, qualquer processo desse de acompanhamento nutricional, e isso eu vejo no consultório também, porque minha esposa não foi no supermercado, porque minha mãe não comprou não sei o quê, mas e você nesse processo? Por que você não foi? Porque eu não tenho o hábito de ir, crie. É a questão da mudança de comportamento. Só que a gente tem que começar a avaliar a seguinte coisa, a pessoa tá afim de fazer aquilo mesmo por causa dela ou ela tá fazendo para obedecer alguma norma? Né? Porque existe essa diferença. Se o emagrecimento faz sentido para mim naquele momento, eu vou ter a tendência de fazer tudo muito certinho para ele funcionar, porque é para mim. A partir do momento que eu estou fazendo para agradar alguém, eu vou ali no nutricionista porque minha mãe mandou eu ir, até que Uhum. ponto aquilo faz sentido para mim de fato? Então eu não vou levar isso a sério, né? Aí beleza, eu fui porque eu quis, mas eu não vou fazer nada a respeito. Até que ponto eu estou querendo emagrecer de fato, né? Uhum. E aí começa a fazer esses questionamentos a respeito sobre a autorresponsabilização da pessoa naquele processo que ela está vivendo, porque é muito fácil jogar a culpa para o outro. E aí o profissional que não presta para nada. E isso acontece com o psicólogo também, porque eu também não posso carregar ninguém, né? A gente sugere, eu converso, a gente vai. Psicólogo não dá solução para problema de ninguém, já tira essa fantasia de quem tem, né? Porque senão eu também não tinha problema na vida. Uhum. A questão é assim, é através da conversa a gente pensar em soluções e a partir daí a gente fazer alguma coisa, né? O paciente, 90% é paciente. E aí, às vezes, eles também não fazem. E aí, é porque o profissional é uma bosta? Não necessariamente, porque às vezes não há essa responsabilização de perceber que o movimento tem que partir de mim, né? Se eu quero, eu preciso fazer, eu não tenho que jogar a culpa num terceiro. E esse processo, ele é importantíssimo nesse processo de acompanhamento nutricional, a responsabilização, eu perceber que o que eu faço, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. É lógico que existem circunstâncias que são alheias, né? Por exemplo, no processo de emagrecimento, mesmo a gente chega numa fase, às vezes, que é no platô, que a pessoa Uhum. para de perder peso, mas a pessoa tem que entender que é um processo, que é natural, e que a partir dali vão ser feitas outras adaptações junto com o profissional de nutrição para que o negócio ande de novo, né? Só que a Exatamente. pessoa não tem paciência, as coisas hoje são muito imediatas também, né? Eu quero ir lá na nutricionista, ela vai me passar uma dieta, eu vou emagrecer milagrosamente, e eu não quero me responsabilizar nesse processo. Só que precisa existir essa responsabilização, entender que o que eu quiser depende de mim, né? Fatores externos, por exemplo, tem gente que. Isso aí, se você ler o manual da Abeso sobre a questão de problemas genéticos, a minoria das pessoas tem problemas genéticos envolvidos com a questão de peso, né? Aí as pessoas falam, mas eu tenho problema de tireoide. Sim, eu também tenho, eu tomo remédio, acabou, eu não tenho mais problema, né? Então são coisas que a gente vai usando como desculpas em tempo inteiro para não colocar que engordei porque eu como errado, porque eu estou comendo coisas que eu não deveria comer. Acho que o primeiro passo para a gente pensar em emagrecer é a gente entender que eu preciso mudar meus hábitos porque o que eu estou fazendo não está certo. Porque o que acontece? As pessoas acham que não emagrece por N questões genéticas, porque a minha família é obesa. Isso aí é balela, né? Se você quiser, você Genética não é faz. destino. Não é. Não, Eu não vi até uma. mesmo. Você Não fala disso melhor mesmo. que eu. Eu até vi uma reportagem um tempo atrás, eu achei muito interessante, que falava sobre isso. Dois gêmeos idênticos, e aí eles foram expostos a dietas completamente diferentes. Um super saudável, fazendo atividade física, comendo tudo direitinho, não sei o quê, e o outro, à base do fast food e coisas desse nível, né?
a diferença entre os dois de peso foi uma coisa absurda. Então a gente vê que genética não tem tanto, assim, não prediz o que eu serei. Isso depende também dos meus hábitos, né? E isso é Exatamente. responsabilização. É se Exatamente. colocar naquele processo e entender que o resultado depende de mim. Muito bom. Adorei sua colocação. Porque eu acho que, digamos que 20% dos pacientes hoje de consultório, ele vem com esse, meio que, já com esse detalhezinho, eu vou na Nutri e vou pagar consulta, mas já sabe, no fundo já sabe que não vai fazer nada, né? E acaba Sim. gerando uma culpa para terceiros, para poder a pessoa simplesmente não olhar e dizer, não, foi fulano, não fui eu. A autorresponsabilidade, né? Em todo esse contexto. Porque é muito mais fácil apontar o erro do outro do que eu reconhecer o meu. Mesmo que o erro do outro não exista. Mas é mais fácil eu dizer, foi a minha esposa que não foi no supermercado. Exatamente. Ela não comprou as frutas essa semana. Sim, mas eu podia ter ido. Exatamente, né? Muito bom. Adorei sua colocação, nossa. E aí a gente sempre faz isso, porque o psicólogo é quem vai desconstruir, né? E hoje na questão clínica, eu vejo também muitas situações de mulheres, né, que tiveram filhos e que estão aí no momento da mudança física, né, da mudança num contexto geral, principalmente nas primeiras gestações, né, porque é uma mudança imensa da vida daquela mulher. E aí, sempre após o parto, aquela mulher já quer fazer um acompanhamento para melhorar a questão da perda de peso, do emagrecimento, às vezes não tem a autoaceitação da estria que ficou, da flacidez que ficou, da ausência de sono. Então, muda todo o contexto e ela busca a melhoria física para ela, mas ao mesmo tempo vem muito agregado à depressão, pela falta de aceitação. Né? E nesses casos também é orientado a acompanhar fazer o acompanhamento psicológico, né? E como que você trabalha com esse público? Aí a gente tem que trabalhar muito também o apoio, a rede, né? A família que está envolvida nisso aí. Às vezes não estou falando do companheiro só, não. Às vezes não teve filho sozinha, enfim. Eu não preciso de um marido ali para me dar esse apoio, mas se eu tenho, bom, ele também entra no processo. Mas familiares e adjacentes, quem puder apoiar nisso, porque é um processo que é diferente para a mulher. Que é exatamente o que você falou. Muda corpo, muda estilo de vida, muda sono, e a gente sabe que sono é fundamental para todas as nossas atividades, e até no processo de emagrecimento, um sono de qualidade faz diferença, né? Eu não preciso dormir 8 horas por dia, porque a gente tem 8 horas como uma média, mas tem gente que tem necessidades menores ou maiores. A questão é o sono de qualidade. Eu acordei bem, disposta, não sei o que, isso tudo também faz diferença. E a mulher, quando está nesses primeiros momentos, depois que tem o filho, fica com isso meio abalado. Então, interfere muito. Por isso, a gente precisa muito da rede de apoio dela, para que a gente possa restabelecer minimamente as condições para ela começar a se aceitar de novo desta maneira. Porque, assim, eu acho que isso é muito dessa imagem que é vendida da mulher muito perfeita, que a mulher não pode ter estria, a mulher não pode ter celulite. E a gente tem, né? Mas aí a mulher se cobra muito, e tem a questão também sexual envolvida, porque logo no pós-parto imediato é tanta coisa para ela ter que lidar, né? Com mudanças hormonais diversas, e a gente precisa muito. Lógico que a mulher tem que ter esse trabalho psicológico para poder tentar entender as questões dela com relação a esse momento do pós-parto dela, né? Mas a gente precisa muito da rede de apoio que está junto com essa mulher. Mãe, irmãos, tios, vizinhos, qualquer pessoa que ela tenha confiança para poder ajudá-la neste momento. Até para ela poder se perceber de uma maneira diferente, né? Não ter tanto essa cobrança da perfeição, que eu acho que também isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa, né? Sim. Porque eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta do meu filho, que se eu não fizer, eu não sou boa mãe, porque se eu não der leite, eu não sou boa mãe. Gente, acontece de não ter. E a gente tem que aceitar, cada um é cada um. É verdade. Né? E aí, vamos mais um caso clínico mesmo, que é muito presente em consultório. São aquelas pessoas que passaram por dietas muito restritas mesmo, que tira tudo que é fonte de carboidrato, faz dieta do ovo, da proteína, enfim, é cada absurdo que eu vejo. E aí gera um resultado, muitas vezes, mas tem aquele retorno, né, o reganho de peso.
E é Sim. onde eu trabalho toda a questão metabólica com o paciente, explico tudo bonitinho, como funciona e tal. Uhum. Mas Uhum. aí, quando a gente vai fazer a prescrição da dieta, que aquela pessoa vê que tem, não sei, talvez ali uma banana da terra, uma macaxeira, até uma tapioca, um cuscuz, alimentos fontes de carboidrato, ela olha para aquilo e faz, não vou comer, doutora. Por quê? Porque isso eu não vou perder peso. Por quê? Porque eu não comia carboidrato no anterior. Por que eu vou comer? Então, existe um medo do consumo de carboidrato, que a gente chama de carbofobia. E aí, essa carbofobia leva o paciente a ter diversas alterações metabólicas. Que isso, ao longo do tempo, vai causar danos às células e vai gerando doença. Sim. E aí, quando ele pensa que ele emagreceu ali 5, 10 quilos com a dieta da proteína, e naquele momento que ele está fazendo a dieta com carboidrato e não está perdendo peso, não é o carboidrato. Foi o processo anterior que ele fez que não está gerando resultado. Porque aquele processo anterior foi tão agressivo que o resultado não se manteve. Sim. Né? E aí, essa carbofobia é algo que eu tenho muita dificuldade de trabalhar dentro do consultório, porque eu preciso fazer com que o meu paciente entenda que ele precisa comer carboidrato, que ele precisa entender a importância desse consumo. Mas o medo é tão grande que muitas vezes o paciente, tá, tudo bem, vou fazer. Não faz, porque criou aquele bloqueio com o alimento. Como que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que isso também é uma coisa que vem muito da internet. Eu também estava lendo hoje umas coisas sobre isso, assim, né? Por acaso, sobre ansiedade. Uma das coisas que falava sobre a questão da ansiedade no emagrecimento era sobre isso, assim, que as pessoas têm mania de ficar catando dietas na internet e eu vou fazer porque vai servir para mim, né? Infelizmente, as nossas profissões, elas caíram numa banalização tão grande que qualquer um acha que é psicólogo, qualquer um acha que é nutricionista. E a gente estudou à toa quase, né? Às vezes eu fico com essa coisa no meu coração. Mas, enfim. E aí as pessoas acham que são super expertas em dietas, porque fulano fez tal dieta, eu peguei com ele, fiz também, funcionou e tal. E aí tira esse processo. E aí começam esses problemas, né? Porque a da proteína é maravilhosa. Eu perdi 10 quilos com a da proteína. Como é que eu vou comer carboidrato agora? E isso é um processo de desensibilização. Conversar com o paciente sobre aquilo que se estabeleceu naquele momento, né? Que é justamente o que você falou. Explicar para o paciente que o nosso organismo precisa. A gente tem que ter parcimônia no consumo de qualquer alimento. Tudo em excesso faz mal, até remédio, né? Sim. E é começar a sensibilizá-lo dessa situação, que eu preciso consumir, porque meu organismo necessita também de carboidrato, mas existem carboidratos que são bons e tal. É muito a partir da conversa e da sensibilização, Vivian, porque assim, não tem milagre que se faça. E eu trabalho muito com a exposição. A TCC, que é a área que eu trabalho, a gente fala muito sobre a questão de exposição minimamente danosa para o paciente. Então, a gente vai aos poucos, né? Se para ele comer, sei lá, uma tapioca é agressivo demais, vamos tentar uma outra coisa, uma macaxeira. Eu ia falar mandioca, porque na minha terra é mandioca, mas aqui é macaxeira. Come uma macaxeira, de repente, porque aí pensa, não, é planta, né? De repente fica menos agressivo do que se pensar em comer uma tapioca ou um cuscuz ou qualquer coisa do tipo. E tentando, aos poucos, mostrar para aquele paciente que ele pode comer aquilo em quantidades restritas, diminuídas, eu não preciso morrer de comer carboidrato, e que aquilo não vai me fazer mal. Mas é um processo de exposição aos poucos, é conversar sobre. Eu trabalho muito no consultório isso, assim, vá ler sobre isso que eu estou te falando. Se eu te falo que você tem ansiedade, vá ler sobre ansiedade. Vamos entender que tem outras pessoas que têm isso, que isso dá para ser tratado, que é a educação psicológica, né? É você fazer o paciente entender aquilo que ele está passando. Você tem carbofobia, sim, mas o que é isso? O que é isso? Carbofobia. Vá ler sobre carbofobia. E geralmente, né? O desenvolvimento da carbofobia são dietas restritas. Sim. Ele passou por um procedimento de dieta muito restrita, né? E aí já gera esse medo do consumo até do pão, né? Então, assim, nenhum alimento na face da Terra ele é vilão. Ele é vilão dependendo do conceito da sua individualidade. Exatamente. É aquela questão da quantidade que eu vou comer. Isso. Eu estava lendo sobre isso, assim, eu posso ir numa festa, eu posso me dar a chance de ir, por exemplo, a uma festa e eu posso combinar comigo antes de ir. Se tiver doce, eu vou comer um.
Porque eu não preciso chegar lá e comer a bandeja de doce inteira. Eu não preciso comer todas as fatias do bolo. Mas se tiver bolo, eu posso comer um pedaço. Uhum. Né? São pequenos prazeres que podem acontecer às vezes. E com carboidrato vai muito aí. A pessoa fica tão desesperada. O carboidrato não é ruim. A gente precisa do carboidrato no nosso organismo. Né? E eu acho que a educação nesse processo é bastante importante. De levar a pessoa a entender por que o carboidrato é importante para ela. Exatamente. Sabe? Valer sobre isso. Se você puder, eu sempre indico assim, se você pode, faça um materialzinho sobre isso, entregue para o paciente, dá uma lidinha nisso aqui, sabe? Porque aí ele vai vendo que aquilo ali de fato existe. Existe a carbofobia, mas eu posso tentar mudar esse processo através de aproximação, eu posso experimentar um carboidrato que eu não vou morrer por causa disso, né? É tudo devagarinho, porque a pessoa cria um bloqueio real e o pensar em comer carboidrato já gera um nível de ansiedade tão grande que a pessoa desespera. Então tem que ser uma coisa bem aos poucos. Eu começo com a psicoeducação. Entrega ali, ou no seu caso, a Nutri-educação. Vai ler um pouquinho sobre o carboidrato, por que ele é importante para o nosso organismo, por que tem que ter carboidrato, Sim. né? E a partir daí o negócio se desenvolvendo, porque é aos poucos. Esse negócio de dieta na internet a galera faz. Aí depois vem cheio de coisa, porque carboidrato é vilão, porque as coisas acontecem desse modo, né? Infelizmente. E eu vejo que a carbofobia está muito interligada com a ansiedade. As pessoas que têm o Sim. medo do carboidrato têm um nível de ansiedade gigantesco ali. Mas é porque são coisas que geram. Porque, na verdade, assim, eu sempre explico a seguinte coisa. Medo é uma coisa que ela é pontual. Por exemplo, eu tenho medo de sapo. Tenho horror a sapo. Quando eu olho pro sapo, me dispara um negócio horroroso por dentro. Se uma perereca pulou pro meu lado, eu saio correndo feito uma louca na casa da minha irmã. Porque tenho medo, né? A ansiedade, não. Quando eu penso sobre determinada coisa que me causa algum estresse, eu vou gerando respostas no meu corpo, que é a resposta de ficar ligado. Então, eu vou produzir hormônios até, né? Relacionados a isso. E com isso eu aumento uma série de coisas. Frequência cardíaca, frequência respiratória. Uma série de coisas que vão dando essas respostas fisiológicas e eu vou me sentindo mal pelo simples fato de pensar sobre aquele alimento, né? Então, a ansiedade, na verdade, ela é uma resposta do corpo ao pavor que eu criei daquele alimento. Exatamente. Ela vem no combo ali. Na nutrição, a gente trabalha várias dicas para a gente reduzir a ansiedade, né? Alguns chás, alguns alimentos, até o horário mesmo que se consome. Sim. Determinadas refeições. Mas o que a psicologia pode agregar nessas dicas para a gente reduzir tanta ansiedade e, consequentemente, já a segunda pergunta, a vontade do doce? Porque muitas vezes essa ansiedade ela tá levando as pessoas a comer o doce, exagero, o brigadeiro, exagero. E aí, o que você pode dar de dicas? Primeiro, a gente precisa entender assim, que os alimentos, eles de algumas formas, eles também afetam o nosso organismo. A gente tem, por exemplo, o café. Café é um negócio que é altamente ansiogênico, né? Ele produz ansiedade. Por quê? Porque ele me deixa alerta. Se eu estou em estado de alerta, eu crio esse processo ansioso em mim. Posso falar um pouquinho sobre o café? Pode, amor, pode. O café, na verdade, ele funciona dessa forma. Mas como que acontece? O café, quando a gente consome em excesso, ele vai competir com os nossos hormônios, com os neurônios que fazem todo o processo de relaxamento do nosso corpo. Então, ele age no bloqueio, né? No mesmo receptor. Então, aquele meu neurônio que foi para dar toda a comunicação para me trazer relaxamento, o excesso de café não permite isso. Né? Sim. E é justamente a mesma questão do carboidrato. O excesso que faz mal. Exatamente. E aí a gente faz a mudança estratégica do café para as pessoas que são muito ansiosas, né? Por exemplo, tomar café até as 16 horas. Após as 16 horas, se for da vontade ou do hábito da pessoa tomar café à noite, já coloca ali um café descafeinado. Porque ele é rico em fitomelatonina, então ele vai estimular ali a melatonina que vai ser importante para o processo do sono. Então, a nutrição ela tem vários ganchos, mas quando eu tenho um paciente que eu coloco todas as estratégias lindamente ali, perfeitas para ele, e eu não tenho a mente daquele meu paciente voltada para aquilo, para aquele processo, não vai ter resultado. E ainda tem outra coisa. Além do café, o açúcar que a gente tanto gosta de comer quando tá ansioso ou tá triste, o açúcar também é
ansiogênico, tá, gente? Oh, Ele dá aquela acalmadinha na hora, mas ele liga a pessoa numa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, até que chocolate para criança, a criança fica ligadaça. Tem a ver também com isso, também com a uhum. cafeína e etc, né? Mas assim, o açúcar também é altamente ansiogênico. E como é que a gente pode diminuir essas coisas, esses desejos absurdos por comer doce, por exemplo, ou por comer, quando a gente fala de vontade de comer, que é diferente de fome. Fome é fisiológico, todo mundo tem. Vontade de comer só o ser humano tem, gente. Porque é a relação emocional que eu crio com qualquer alimento. Pode ser doce ou salgado, certo? Então, assim, se eu comecei a ficar, mas eu tô com uma vontade de comer tal coisa, e aquele negócio não sai da minha cabeça, é porque eu tô com vontade de comer, não é fome. Fome eu como qualquer coisa que estiver na frente. É a vontade genuína. Exatamente. É aquilo assim, passou, sei lá, tem arroz e feijão, eu vou comer arroz e feijão. Agora, a vontade de comer, não, eu quero comer uma pizza, eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer um negocinho gostosinho, e aí, né, isso é vontade de comer. Uhum. E aí, como que a gente pode tentar resolver isso? Eu tenho uma Né? pergunta aqui para você, mas pode terminar. A gente pode resolver isso a partir de mudança de foco nas coisas, né? Porque, assim, é o que eu falei, ele gera um processo de ansiedade no negócio. Quando eu começo a pensar numa coisa que eu quero comer muito, que eu fico tentando bloquear esse pensamento da minha cabeça, eu gero ansiedade. A ansiedade ela é um gatilho para N coisas diferentes, né? Uhum. Então, eu preciso fazer coisas que me tirem desse foco. Então, normalmente, eu indico assim, sei lá, tô com muita vontade de comer, é vontade de comer, não é fome. Cara, toma um copo d'água e espera. Se você continuar, aí é fome. Uhum. Se não, se passou, é vontade de comer. A Então, fome aquele fisiológica pensamento... sempre vem agregada a sinais, né? Sim, sim, é o Baixa de... roncar da barriga, dá uma exatamente. tontura, dá um negocinho diferente, né? A fome a vontade de comer, ela agrega outras coisas, é muito mais psicológico. Você fica pensando naquilo fixamente. É horrível, é horrível. Uhum. Quem nunca teve isso na vida, né? É uma sensação horrorosa. Só que quando você fica brigando com isso, você piora a sua situação, porque você aumenta o nível da sua ansiedade e o desejo por aquilo vai aumentando. Então Uhum. começou isso, quer comer doce, não sei o quê. Se eu tomar o hábito de, por exemplo, almoçar e escovar o dente, eu corto a necessidade do doce, porque a menta da pasta, ela dá uma sacaneada ali na papila gustativa, dá uma enganadinha, e aí pronto, a vontade tende a diminuir. Eu pratico, viu? Essa dica sua dá certo. Dá, porque engana mesmo, Uhum. engana mesmo. E a gente tem que pensar isso também, que às vezes a vontade de comer doce também ela é sede. A gente dá uma confundida. Então, beber bastante líquido. Uma coisa que é bom para tentar evitar esses picos de ansiedade é a atividade física, gente. A atividade física é a melhor coisa que tem para ansiedade, porque a ansiedade gera movimento, ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, atividade física. E eu sempre falo para meus pacientes, quando me dizem assim, Annelise, eu não gosto, eu também detesto, gente, eu vou na força do ódio. Uhum. Mas a liberação hormonal que a gente tem após é tão boa que até no ódio que você volta bem, relaxado. É o quê? Serotonina, endorfina, um monte de ina gostosa na cabeça da gente, que o negócio vale a pena e diminui a ansiedade de fato. Então, essas coisas assim, praticar atividade física, escovar o dente depois de comer, isso tudo reduz vontade de comer doce. Não tem o que substitua, né? Atividade física. Não Não tem. tem, então tem que ir Ela é um lá e aliado, fazer. assim, absurdo para todas as coisas. Porque o corpo humano ele não foi feito para ficar parado. Gente, eu Uhum. tenho plena consciência disso. Eu até voltei pro funcional hoje, ó. Tô de parabéns. Tá de parabéns. Eu vi sua foto, sua Quase postagem. morri. Tô aqui sem poder andar. Perna doendo, que tá uma beleza. Mas a gente Tem uma segue. pergunta aqui para você, viu, de um Diga. participante. Vou ler. Leia. Porque quando estamos em casa assistindo televisão, por exemplo, aumenta a vontade de comer. Eu acho que é uma pessoa aí que tem um FTO, geneticamente falando, talvez. E esse FTO é bem predominante das pessoas que beliscam o dia todo, né? Então, aquela pessoa que belisca, que geralmente são perfis da genética, que tem a presença do FTO. Mas diga aí, qual é a sua dica? Porque pra gente da psicologia, a coisa já funciona diferente. Porque a pessoa tá ali sem fazer nada, ela tá à toa. Então, a gente tende a fazer alguns comportamentos que aliviem processos ansiosos até que eu não perceba. Coisas para relaxar que eu faço. Então, a comida, ela funciona nisso, que é mais uma vez o apego emocional, né? Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha tricotilomania, eu arrancava cabelo. Quando eu tava em casa assistindo televisão, as doideiras que psicólogo tem dessas coisas, né? Eu arrancava cabelo, eu tava em casa assistindo televisão, era o momento que eu mais arrancava cabelo da minha vida. Fui pra terapia, melhorei, graças a Deus.
Mas a gente tende a fazer comportamentos que deixam a gente mais tranquilo naquele momento. Então, eu tô ali assistindo televisão de bobeira, eu não tô pensando em nada, mas lá no fundo a gente está pensando, o tempo inteiro está pensando. E a gente vai fazendo coisas para dar uma relaxadinha. E a comida entra nisso, justamente no apego emocional. Ela diminui a minha carga de ansiedade, ou ela me ocupa de alguma maneira os pensamentos, e aí eu vou lá e como e fico bem. Aí daqui a pouco me dá vontade de comer de novo. Por quê? Porque eu voltei no mesmo processo de novo e eu preciso comer de novo para baixar de novo. Então é uma questão comportamental existente também. Essa parte do FTO aí eu não tenho muita propriedade, não. Mas você tá dizendo. Então, e pode existir também o segundo perfil, né? Que é a vontade genuína de comer. Você vai lá, come e vem a culpa. Eu acho que esse perfil é o mais complicado. Vem aquela sensação de culpa, né? Então, assim, por que eu fiz isso? Por que eu comi isso? Sim, exatamente. E normalmente, assim, esse processo de culpa, ele está muito associado à questão da TCAP, né? De compulsão alimentar periódica. A pessoa come quantidades absurdas e depois sente culpado por isso. E a gente tem que tentar desconstruir isso, porque a comida acabou virando vilão ao longo do tempo, né? E que não precisa ser. E aí é um processo de desconstrução também, e que aí a psicoeducação ou a nutrieducação, para trabalhar essa questão do porquê que a gente precisa consumir determinados tipos de alimento, por que o nosso corpo precisa de açúcar, porque a gente precisa também de glicose, né? O alimento do nosso cérebro é glicose. Não saiam comendo doce feito loucos, porque eu disse isso de maneira nenhuma, mas eu estou dizendo assim, são importantes, são cadeias que são importantes para o nosso organismo, né? A gente tem que ter parcimônia ao se alimentar. E a gente acaba tendo esse processo de culpa por conta dessa cobrança existente, assim, de porque o carboidrato é vilão, porque o açúcar é vilão. E aí, quando a gente come, a gente fica naquele, gente, eu não devia ter feito. Eu acho que essa é a pior sensação do mundo, assim, quando você acaba de comer e você pensa, não devia ter feito. E não tem como voltar. Você fica com aquilo. Não tem, você vai fazer o quê? E aí, quando as pessoas tentam voltar, a gente agrega outros transtornos, tipo bulimia e etc, né? E aí é um outro risco que ocorre. Exato. Perfeita colocação, viu? Por isso que o nosso trabalho dá tão certo. Que a gente troca ideias de pacientes, quando a gente tem um paciente em comum. E olha, Annalisa, estou precisando que esse paciente evolua nesse caso aqui. E aí ela vai trabalhando isso e a gente consegue ter resultados incríveis no processo de emagrecimento. E eu admiro muito seu trabalho, né? Você já sabe. Eu não preciso dizer que eu também, né? Eu te abandonei um pouco, assim, na minha vida, mas eu pretendo voltar em breve. Mas aí, é muito injusto isso, porque eu não posso fazer tratamento contigo, né? Mas a gente vai se ajudando assim, né? A gente vai se ajudando como pode. E aí vem todo o processo, esse processo psicológico, ele é fundamental. Eu acho que desde o início, para você se entender como ser humano, não só na busca pela saúde, pelo corpo perfeito, pela alimentação saudável, mas acho que a primeira parte é você se evoluir como pessoa, se autoconhecer, que às vezes a gente não se conhece, né? E saber quais são os nossos bloqueios, os nossos limites, as nossas responsabilidades, porque tudo isso influencia durante o processo. E você tem uma relação de confiança com um profissional, tanto nutricionista como psicólogo. Por que essa relação de confiança? Muitas vezes chegam pacientes com obesidade, sei lá, mórbida já ali, e aí ele come 1.500 calorias no dia e eu coloco 3.000 no plano alimentar dele, porque é a necessidade diária dele. Como que eu vou fazer esse paciente entender que ele precisa dobrar a comida dele para ele emagrecer? E aí é onde eu entro. Você pagou a consulta, você confia em mim, confia em... Então faz. E aí porque tem muito isso, assim, é uma dificuldade, né? Isso. Porque é o que eu falei pra você, eu acho que as nossas profissões, elas acabaram ficando muito banalizadas. A gente tem uma renca de coach por aí, querendo tratar a depressão em 3 dias e fazer lifestyle e meter dieta na galera por aí, sem a menor responsabilidade. E as pessoas ficam acompanhando isso o tempo inteiro aí quando chega, e acham que é só cortar calorias, né? E aí você chega no consultório, a nutricionista dobrou a minha ingesta diária. Gente, ela tá louca? Exatamente, ela tá louca. E aí a gente precisa conquistar esse paciente e explicar o porquê que ele vai comer aquilo, né? Tecnicamente mesmo, explicar para ele como que vai funcionar aquilo. Enfim. E aí essa relação de autoconfiança também é no momento da prescrição do plano alimentar, porque vem um paciente comendo coxinha, pastel no café da manhã, e aí você coloca, sei lá, uma manga
uma fruta ali que tem mais um nível de açúcar maior, e aí ele manda um WhatsApp para você perguntando, mas a manga não engorda? Então, Mas a coxinha não, né, né? bem? Mas doutora, você colocou manga no meu café da manhã, mas a manga não engorda? E aí você começa a perceber o nível de capacidade mesmo, de entendimento do que é a comida. E ali você tem que começar do básico, a ensinar, a ter aulas, a você abrir slide no consultório e dizer, olha, o carboidrato é isso, serve para isso, e você precisa entender e tem que começar do básico. Mas às vezes a gente não consegue fazer esse paciente entender, né? E é onde entra a psicóloga, que vai, às vezes, esse bloqueio tá lá na infância, talvez, e aí não cabe a gente fazer esse tratamento, mas esse trabalho eu acho incrível, né, que a gente tem feito muito, e aí esse complexo também que tá essa pandemia, esse nível altíssimo de ansiedade, o excesso de peso que as pessoas estão ganhando em casa, mas eu acho que as pessoas estão muito voltadas para isso. Eu estou ansiosa e estou engordando. Mas a minha saúde mental, como anda? Que eu acho que é importantíssimo pensar sobre isso, porque as pessoas não pensam tanto em saúde mental, sabe? O que eu pego de gente no consultório que fala assim, mas eu vim aqui no psicólogo, a minha família inteira falou que você tá indo porque tá ficando doido? Né? Ou gente que fala assim, vai se tratar como se fosse uma coisa muito ruim. Cara, se tratar é a melhor coisa do mundo. Eu faço terapia também, acho ótimo, sabe? Porque essa questão realmente de aprender a lidar com você mesmo. Porque tem questões que a gente, infelizmente, não dá conta sozinho, né? A gente precisa de um apoio nesse processo de se conhecer para poder entender até os processos de ansiedade, por exemplo. Porque, assim, a ansiedade a gente não zera ela, porque ela é do ser humano. Todo mundo algum dia teve um processinho de ansiedade na vida. Deu uma dorzinha de barriga porque tinha uma apresentação, não dormiu de noite porque tinha uma viagem. Todo mundo já passou por isso. Sim. Só que a questão é eu aprender a me conhecer para eu poder lidar com esses fatos e eu não descontar os meus problemas emocionais no meu alimento, né? Porque assim, eu tô ansioso, beleza, mas eu posso usar a minha ansiedade não para produzir, porque de repente eu não vou conseguir, porque o foco fica muito diminuído. Mas eu posso tentar gastar fazendo uma atividade em casa. Mas eu vou fazer o quê? Gente, pula corda. Mas não tem corda. Pula. Corre no lugar. Sabe? Tem um monte de vídeo na internet disponível para atividade física. São coisas para a gente fazer uma coisa a favor da gente, né? A minha ansiedade, ela não precisa ser usada contra mim. Isso a gente tem que aprender também. Ela pode ser minha aliada. Isso. Né? Eu aprender a lidar com ela para que eu possa evoluir de alguma maneira nessa situação aí. Eu não preciso morrer de comer, né? Eu posso, sei lá, vou fazer uma atividade física. Quando você dá uma relaxada, você consegue até dar uma estudada, quem sabe, né? E fazer o negócio funcionar melhor. Porque essa relação com a comida é que é doente, né? Tinha até um vídeo há um tempo atrás que eu vi que eram uns desenhinhos, eram uns animais obesos. E é muito estranho você ver aquilo. Porque, tipo, o elefante, ele é gordo, mas ele é daquele tamanho porque ele é daquele tamanho. Não é porque ele comeu e engordou. A gente não. A gente tem problema com isso, né? Principalmente depois do negócio de fast food, aí que descambou para baixo mesmo. Então, a gente tem que entender que, assim, o fast food não é a solução para minha ansiedade. Eu tenho que me perceber, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como lidar com a minha ansiedade para que eu não precise descontar numa comida, numa compra, porque tem gente também comprando doidado nessa quarentena aí, sem lembrar que o cartão de crédito chega na hora para pagar, né? Às vezes não é só a comida, né? Tem outro gatilho ali que a pessoa desenvolve para porque em algum momento você criou essa correlação. Se eu tô ansioso, eu faço tal coisa. Qualquer compulsão, na verdade, ela funciona nesse tipo de compra, compulsão sexual, compulsão, qualquer que seja, por comida, por droga, por bebida, ela funciona mais ou menos no mesmo esquema. Porque você fica naquela fissura, você só consegue pensar naquilo. E aí, a partir daquele momento, quando você faz aquela ação, o seu nível de estresse diminui. E aí você associou isso alguma vez na vida. Então, para você, ela vai funcionar eternamente. Só que é um padrão que não necessariamente funciona. Porque, tipo, na hora é super gostoso. Ninguém pode negar que comer um negócio bom é bom, gente. Não vou mentir e falar que não é. Mas depois você vai ficar assim, mas eu não devia ter comido, porque eu exagerei, porque não sei o quê. Aí fica aquele processo assim, porque eu comprei. Tem uma amiga minha, se ela vai ficar brava comigo, mas eu vou falar, ela comprou uma televisão na quarentena. Eu disse, pra quê, senhor? Mas ela tá descontando a ansiedade dela em compras, né? Isso. E cada um vai na onde achou o seu carinhozinho, o seu abraço, né? E que às vezes uma ligação com alguém que você gosta já te alivia isso, já que a gente não tá podendo abraçar qualquer um, né?
ou um carinho de alguém que esteja perto, uma conversa, qualquer coisa desse tipo pode ajudar a diminuir. É aprender a se conhecer para saber lidar com a sua ansiedade para não vir descontando em qualquer coisa que eu veja pela frente. E aí, busca a ajuda do psicólogo e da Nutri aqui para Sim, e associar da isso. Nutri, por favor. Nós temos 4 minutos finais, o papo está maravilhoso. E se fosse para ficar aqui 3 horas falando dessa associação, a gente ficaria, né? Ficaria. Mas vamos falar um pouquinho do nosso protocolo? Vamos! Vamos, né, apresentar o pessoal do protocolo. Gente, nós temos um protocolo de atendimento em conjunto, tá? Uhum. E esse protocolo é um protocolo que a gente pensou também para que fosse também acessível, né, financeiramente nessa época, para as pessoas, porque a gente sabe que a crise está aí no mundo. E aí, vamos para a gente pensar em sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Então, para isso, a gente precisa estar com a saúde mental, né, potencializada, porque essa saúde mental vai te gerar muitos resultados, não só pensando no físico, mas resultados na vida, né? A gente vai aumentar a nossa capacidade de produção, de ideias, a nossa criação, enfim. E aí, esse pacote, ele é realizado presencialmente, né? Uhum. Ou vamos abrir virtual, amiga? Quem sabe, né? Pô, eu não esquento minha cabeça, não. Eu ia te dizer isso aqui agora. A gente trocou pensamento aqui. Eu tava pensando isso, assim, não precisa ser, porque tem gente que não se sente confortável ainda para sair de casa para ir à clínica. Pronto, né? gente, então, tá assim, liberado o virtual, pacote, certo? Quem quiser marcar, então, presencialmente, a gente atende lá na Clínica Fetos, tá? Esse pacote engloba as sessões de Anelisa, é um pacote de 30 dias e as consultas comigo. E eu digo a vocês que vale muito a pena, tá? E para quem quiser agendar também online, pode ir no link da minha bio, que tem lá agendamento online. E esse agendamento online tá incluso o pacote, onde a gente explica tudo como funciona, tá? E a gente tá muito feliz pela participação de vocês. Eu tô vendo que tá muita dúvida aqui. Vamos abordar mais, né, esse tema. Vamos pegar os nichozinhos, né, e trabalhar mais os temas, mas hoje realmente foi no geral. E eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, tá bom? E aí, faça suas considerações finais em 30 segundos. Gente, Ave Maria, peraí. Gente, é isso. Obrigada a todo mundo que estava aqui ouvindo a gente, que acaba virando conversa de comadre isso aqui, mas foi muito legal a participação de todo mundo. Dúvidas deixem que a gente responde depois. E as marcações do pacote estão só no link da bio de Vivian para a gente ter um controle de números, certo? Porque são poucas vagas. Então corre quem quiser, porque ainda dá tempo. Isso. Pronto, acho que é isso. É isso, amiga. Adorei. Adorei, viu? Um beijo pra vocês. Floresta, gente, a gente só tá online em junho, tá? Gente, a previsão porque julho. esse negócio de pandemia tá difícil ir pra floresta. Mas assim que der, a gente volta porque, né, mora no coração. Vai fazer o quê? Vamos voltar com essa proposta pra lá também, né? Vamos. Tá bom? Pois um beijo pra vocês. Obrigada. Tenham uma excelente noite, tá? E fiquem com Deus. Cheirão, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo.